buscar o ser com palavras. Tal é o nosso Dom Quixotismo, tal é o delírio de nossa empreitada essencial. Com essa nota dos cahiers de Cioran, dos seus cadernos, eu gostaria de começar este vídeo reunindo 4 tópicos a respeito do filósofo romeno, que são ceticismo, hamletismo, diletantismo e lucidez. E um subtítulo para complementar: o pudor ou despudor do é. Sim, isso mesmo, o verbo ser conjugado na segunda pessoa do singular. Antes de mais nada, comecemos definindo os termos. Primeiro, hamletismo, um neologismo bastante comum em francês, inspirado no célebre personagem de Shakespeare, e que designa a tendência a hesitar, titubear, manter-se em estado de incerteza e dúvida entre ser ou não ser, parafraseando Hamlet. Cioran emprega esta palavra logo nas primeiras páginas do Breviário de Decomposição. Cito: no momento em que nos recusamos a admitir o caráter intercambiável das ideias, o sangue corre. Sob as resoluções firmes, ergue-se um punhal. Os olhos inflamados pressagiam o crime. Jamais o espírito hesitante, afligido pelo hamletismo, foi pernicioso, etc. Diletantismo, por sua vez, do italiano diletto, substantivo, esta palavra designa a atitude daquele ou daquela que faz as coisas não por interesses mesquinhos ou pecuniários, mas pelo deleite, per il diletto, como se diz em italiano, pelo prazer, pelo amor, pela paixão de fazer o que faz. O dilettante é necessariamente um amador, e esta palavra, tanto o substantivo quanto o adjetivo, diletantismo e dilettante, fazem parte do vocabulário existencial e pessoal de Cioran. A propósito, este aforismo dos silogismos da amargura: se tivesse que renunciar ao meu diletantismo, me especializaria no uivo. Duas palavras, portanto, bastante significativas e se poderia dizer até úteis para Cioran. Sem chegar ao ponto de afirmar que ele é pura e simplesmente um cético em termos filosóficos, o que ele não é, não apenas, muito longe disso, pode-se dizer que o ceticismo é uma das tendências intelectuais mais proeminentes do seu pensamento. Ceticismo, ou seja, a filosofia cética fundada pelo lendário Pirro de Elis, que, como Sócrates e Diógenes, o cínico, nada escreveu, de modo que só conhecemos dele o que nos é transmitido pela doxografia e pelas anedotas. É uma espinhosa e interminável discussão essa acerca da essência de um pensamento nômade e orgânico como o de Cioran, nunca em repouso, nunca satisfeito no conforto de uma certeza ou de uma razão qualquer. O ceticismo pode facilmente parecer, se é que não se torna, de fato, um dogmatismo negativo, niilismo epistêmico. Quem formula esse conceito de niilismo epistêmico é o filósofo Charles Landesman, que tem, aliás, um importante livro sobre ceticismo publicado pela Loyola. Então, do só sei que nada sei, ao é impossível saber, conhecer o que quer que seja. O conhecimento, no sentido forte de episteme, conhecimento fundamentado e demonstrado, é impossível, etc. Isso seria um dogmatismo negativo, um niilismo epistêmico, para além do puro ceticismo. O erro de absolutizar o ceticismo de Cioran, em Cioran, é perder de vista, subestimar ou anular totalmente toda uma dimensão metafísica pessimista do seu pensamento. Cioran faz uma filosofia, uma metafísica do mal. E esta filosofia, esta metafísica do mal, só é possível na contracorrente de toda dúvida, de toda suspensão do juízo. Cioran não parece suspender o juízo acerca da onipresença do mal, enquanto dado constitutivo da existência, nas suas mais variadas instâncias e concreções. Sendo um cético, ou melhor, havendo muito ceticismo nessa soma de atitudes, sem nenhuma preocupação de unidade que é o seu pensamento, Cioran faz o elogio do hamletismo e do diletantismo.
atitudes percebidas por ele positivamente como sinal de certa sabedoria prática, ou ao menos de certa art de vivre, que consiste em manter-se a meio caminho entre dois extremos, entre duas posições contrárias e, no final das contas, equivalentes, se não às vezes alternando entre elas, como se afirmasse ao mesmo tempo o pró e o contra de tudo. É importante assinalar a distinção que Cioran faz no seu primeiro livro, Nos Cumes do Desespero, livro que já contém, aliás, segundo o próprio autor afirma, tudo o que ele escreveria posteriormente, assinalar a distinção que Cioran faz aí entre pensadores abstratos, ou seja, pensadores puramente cerebrais e teoréticos, que só pensam com a cabeça, com a inteligência e de maneira teórica, e, por outro lado, como Cioran é claro, os pensadores orgânicos, que pensam com a totalidade do seu ser, de corpo e alma, e especialmente inspirados pela ocasião de uma crise ou de uma reviravolta interior. Há essa distinção tipológica, que é puramente instrumental e propedêutica, que não se deve absolutizar de maneira nenhuma, corresponde uma outra distinção. A distinção entre o ceticismo como dúvida teórica e metódica, que não é o caso de Cioran, e o ceticismo como desespero. No desespero, a ansiedade e a inquietude são imanentes à existência. É lamentável que nada se resolva neste mundo. Não houve e nem haverá ninguém que se suicide por causa disso. A inquietude intelectual influencia tão pouco a inquietude total do nosso ser. Escreve Cioran Nos Cumes do Desespero. O texto se chama O Mundo em que Nada se Resolve. Então, neste primeiro livro, ao fazer essa distinção, o jovem filósofo parece se colocar preferencialmente, para o bem ou para o mal, do segundo lado, como pensador orgânico e desesperado, cujo ceticismo é uma inquietude que, cito, emana da estrutura de sua própria existência subjetiva. Fim de citação. O seu ceticismo é uma inquietude que emana da estrutura de sua própria existência subjetiva. Dito de outro modo, o jovem autor de Nos Cumes do Desespero, ainda longe de moldar-se na forma de um escritor de língua francesa, no zênite da civilização europeia, faz a apologia da barbárie e do caos interior, da volúpia temerária e dramática, em oposição à existência que ele considera superficial, frívola, comedida, racionalizada, debilitada pelos rigores da forma. Uma amostra dessa apologia, cito em Nos Cumes do Desespero, diz Cioran: o estado lírico é um estado que transcende formas e sistemas. É uma fluidez, uma corrente interior que funde num só impulso, como uma convergência ideal, todos os elementos da vida interior, produzindo um ritmo pleno e intenso. Diante do refinamento de uma cultura aprisionada em formas e limites que mascaram tudo, o lirismo é uma expressão bárbara. Isto em Nos Cumes do Desespero, o título Ser Lírico é o texto que inaugura o livro. Então, tendo em vista a distinção que Cioran faz entre pensadores abstratos e pensadores orgânicos, o que significa pensadores existenciais, outra maneira de dizer pensador existencial, pensador orgânico, e também a distinção entre o ceticismo como puramente uma dúvida metódica e teórica, o ceticismo puramente especulativo, e, por outro lado, o ceticismo como desespero, ou fator de desespero, né? Portanto, um ceticismo existencial que afeta o indivíduo, o sujeito do conhecimento, de maneira integral, na totalidade da sua existência e do seu ser. Tendo em vista essas duas distinções, mais adiante, em Nos Cumes do Desespero mesmo, se lê o seguinte: certo diletantismo e um gênero particular de superficialidade caracterizam o ceticismo diante do desespero, fenômeno tão estranho e complexo. Mas, se há um ponto crucial entre todos, sobre o qual o autor do breviário parece discordar radicalmente do autor de Nos Cumes do Desespero, apesar de tantas afinidades e semelhanças
entre esses dois livros de estreia, né, um em romeno, o outro em francês, é essa postura em relação ao ceticismo como diletantismo e frivolidade. Tanto é que Cioran fará, no breviário, o elogio da frivolidade, enquanto estetismo, ética da elegância pautada numa espécie de superficialidade calculada e sempre irônica. Eu vou citar aqui uma passagem de Civilização e Frivolidade. É um texto do Breviário de Decomposição, o título é esse, Civilização e Frivolidade, no qual o Cioran faz o elogio da frivolidade. E é muito interessante porque nesse texto parece que ele está desdizendo ponto a ponto, ou dizendo todo o contrário ponto a ponto, daquilo que ele estava dizendo aí nos Cumes do Desespero, ou seja, aquela apologia da barbárie, aquele elogio do caos e da barbárie interiores. Cito Civilização e Frivolidade. Diz Cioran: ninguém alcança logo de saída a frivolidade. É um privilégio e uma arte. É a busca do superficial por aqueles que, tendo descoberto a impossibilidade de toda certeza, adquiriram nojo dela. É a fuga para longe desses abismos naturalmente sem fundo, que não podem levar a parte alguma. Permanecem, entretanto, as aparências. Por que não alçá-las ao nível de um estilo? Isto é o que permite definir toda a época inteligente. Chega-se a encontrar mais prestígio na expressão do que na alma que a sustenta, na graça do que na intuição. A própria emoção torna-se polida. O ser entregue a si mesmo, sem nenhum preconceito de elegância, é um monstro. Só encontra em si zonas obscuras, onde rondam iminentes o terror e a negação. Para amarrar os 4 termos que compõem o título, né, ceticismo, hamletismo, diletantismo e lucidez, para amarrar esses 4 termos ao subtítulo do vídeo, o pudor ou despudor do eu quero recorrer agora a 3 citações de 3 diferentes livros de Cioran, 2 dos quais inéditos em português, livros que se situam, aliás, em fases muito distintas da vida do autor. Um deles é o Livro das Ilusões, de 1936, o outro é Razne, escrito ao final da Segunda Guerra, ainda em romeno, mas já vivendo em Paris, entre 1945 e 1946, e, finalmente, os Cahiers de Cioran, os cadernos de Cioran, mantidos e preenchidos de 1957 até 1972 e publicados póstumamente 2 anos após a morte do autor, em 1995. Se a lucidez reivindicada por Cioran pressupõe uma disposição subjetiva e uma intencionalidade de cunho cético, mais do que qualquer outra categoria filosófica, a passagem a seguir, do segundo livro de Cioran, em romeno, o Livro das Ilusões, é bastante elucidativa dessa lucidez. Cética? Será? Só cética? E também elucidativa da relação com o conhecimento que ela, a lucidez, configura no sujeito do conhecimento, segundo Cioran. Cito: quem refletiu muito sobre a eternidade, a morte, a vida, o tempo e o sofrimento, é impossível que tenha um sentimento definido, uma visão precisa e uma convicção determinada sobre todas essas coisas. Só tem um sentimento definido da morte os que a pensaram e sentiram pela metade. Não se pode ter uma visão precisa do sofrimento. E é impossível ter uma convicção determinada sobre a vida. Quando te fundiste neles e foste subitamente ou alternadamente eternidade, morte, vida, tempo e sofrimento, é impossível amá-los sem odiá-los. Um furor admirativo, uma aversão extática e um tédio sedutor te aproximam e te afastam deles. A ambivalência e a ambiguidade pertencem às realidades últimas. Estar com a verdade contra ela não é uma fórmula paradoxal, porque todos os que compreendem seus riscos e revelações não podem deixar de amar e de, ao mesmo tempo, odiar a verdade. Quem acredita na verdade é um ingênuo. Quem não acredita,
um estúpido. A única via reta passa pelo fio da navalha. E esse texto é tão bom, é tão bonito e tão contundente, eu diria, no sentido de comunicar a essência dessa lucidez reivindicada por Cioran. Cito um pouco mais desse mesmo texto, a continuação. Os últimos dados só podem provocar em nós perturbação, uma perturbação divina e diabólica. E dela nasce um sorriso cósmico que substitui o sorriso franco. Os olhos se aproximam das ordens invisíveis ou as pálpebras se fecham para escondê-las. Os sentimentos se abrem para mistérios que os pensamentos recobrem de evidências. Ou seja, o que se depreende de tudo isso é que, de tanto refletir sobre as coisas, e não se trata, é claro, de coisas triviais, mas das grandes questões humanas, existenciais, unindo a vida e a morte, ou seja, de tanto refletir, o indivíduo não descobre nenhuma verdade final e definitiva sobre elas, mas antes um vazio que permite as mais variadas interpretações e opiniões, inclusive opostas. Mas que ele não tenha chegado a conquistar nenhuma verdade satisfatória e suficiente em si mesma, isto significa apenas que ele não foi capaz de encontrar ou que tal verdade não existe em si. Nada em Cioran nos autoriza a dar o passo a mais para concluir que, porque não a encontramos, ou porque Cioran não a encontrou, ou porque qualquer pessoa não a encontrou, está dado de uma vez por todas que isso simplesmente não exista. O segundo aforismo, a segunda citação, é de um livro inédito em português e publicado póstumamente, recentemente, por sinal, após descobrirem os manuscritos. O nome é Razne, traduzido ao italiano como Divagazioni, ao espanhol como Extravios e do romeno ao francês como Divagation, assim como em italiano. Neste livro, que prefigura o câmbio de idioma e a escrita do breviário de decomposição, Récit de Décomposition, Cioran escreve: a frivolidade e a renúncia são as únicas atitudes que pode adotar um espírito despido de ilusões. A realidade, entre aspas, não existe, apenas aparências ou nada. Podes dedicar-te às duas, não necessariamente a sério, pois não operamos no é. Ser é um verbo que se conjuga na irrealidade e que não assume a dignidade de substantivo, senão pela cegueira de nosso desejo. Por fim, com essa citação, chegamos ao despudor ou pudor do é. É que Cioran, afirmando a ambivalência e a ambiguidade como pertencendo às realidades últimas, como vimos, não acredita no alcance ontológico do verbo ser, que tão facilmente nós enunciamos, tanto filosoficamente quanto na linguagem ordinária. Ele diria que o verbo ser só existe e subsiste graças a um efeito e a um abuso de linguagem, à força da imaginação e de nossa incapacidade de admitir a precariedade e a insuficiência da existência, do real, entre aspas, enquanto tal, para empregar aqui um conceito tão rossetiano, né, de Clément Rosset, esse outro filósofo que eu adoro. Por isso, despudor, ou pudor, com o prefixo privativo, facultativo, que se pode pôr ou não, entre parênteses, para deixar em aberto as duas possibilidades, os dois pontos de vista. Tanto o que leva a dizer é, sou, somos, etc., de forma despudorada, quanto o que leva a ruborizar, só de pensar em ser. E uma nota nos Cahiers de Cioran, os cadernos. Ele diz o seguinte: ser, em Heidegger, tem um alcance místico do qual ele não é consciente. Não se pode pronunciar a palavra ser, com ou sem maiúscula, sem experimentar com isso, que se é, à sua maneira, um crente, pois é necessário
ter disposições religiosas para poder proferir um tal vocábulo com convicção, com segurança. Talvez seja mesmo necessário crer para simplesmente dizer de alguém ou de um objeto que é isto ou aquilo, pois esse é particular remete automaticamente a ele é. Ele é. Ele maiúscula. Para concluir, Cioran é um pensador que reivindica para si, a partir da autoridade de quem passou intermináveis noites em branco, uma lucidez vertiginosa que poderia, nas suas palavras, converter o paraíso num centro de tortura. Qualquer coisa é preferível à vigília permanente, essa ausência criminosa do esquecimento, escreve ele, já ao final da vida, no prefácio para a edição francesa de seu primeiro livro romeno, Nos Cumes do Desespero. Essa lucidez parece ser em grande medida informada e formada pelo ceticismo filosófico, enquanto atitude e estado subjetivo de dúvida, incerteza, indecidibilidade. Na prática, essa disposição mental conduz ou deve conduzir a uma postura meio frívola e diletante perante a vida, a uma sabedoria do diletantismo, que consiste em experimentar e saborear as coisas, evitando de mergulhar e abismar-se nelas, o que sempre implica o risco de ser perigoso, irreversível, catastrófico. Se esta não é uma postura muito afeita ao jovem pensador insone, Nos Cumes do Desespero, que escreve como um vulcão em atividade, ela será muito bem acolhida, de muito bom grado, pelo autor romeno de língua francesa, a partir do Breviário de Decomposição, e não só neste livro, mas em todos os outros seguintes. Principalmente se comparamos eles, estes livros escritos em francês, que se diz que são os livros de maturidade de Cioran, em comparação com seu eu anterior, com o autor de Nos Cumes do Desespero. Comparado a este, que é um vulcão ativo, o Cioran de Breviário de Decomposição, e este nem tanto, porque este é um livro ainda bastante parecido no tom, na expressão e no teor também, com Nos Cumes do Desespero, mas sobretudo a partir do seguinte, Silogismos da Amargura e todos os demais, Cioran parece, com o autor de Nos Cumes do Desespero, um vulcão esfriado ou inativo. E por falar em diletantismo, vale a pena terminar com uma citação de Schopenhauer. É uma passagem de Parerga e Paralipômena, reunida num livrinho da LPM Pocket, com o título de A Arte de Escrever. E Schopenhauer diz o seguinte: diletantes, diletantes, assim os que exercem uma ciência ou uma arte por amor a ela, por alegria, per il loro diletto, ou seja, pelo seu deleite, são chamados com desprezo por aqueles que se consagram a tais coisas com vistas ao que ganham, porque seu objeto dileto é o dinheiro que têm a receber. Esse desdém se baseia na sua convicção desprezível de que ninguém se dedicaria seriamente a um assunto se não fosse impelido pela necessidade, pela fome ou por uma avidez semelhante. O público possui o mesmo espírito e, por conseguinte, a mesma opinião. Daí provém seu respeito habitual pelas pessoas da área, entre aspas, e sua desconfiança em relação aos diletantes. Na verdade, para o diletante, ao contrário, o assunto é o fim e, para o homem da área, como tal, apenas um meio. No entanto, só se dedicará a um assunto com toda a seriedade alguém que esteja envolvido de modo imediato e que se ocupe dele com amor, con amore. Schopenhauer gosta de citar palavras em outros idiomas, inclusive no italiano. É sempre de tais pessoas, e não dos assalariados, que vêm as grandes descobertas.